Olá, terceiro ano. Hoje, dia 28 de outubro, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. E vocês vão precisar do livro e também vão precisar do caderno, né? Porque na aula passada nós falamos, né, sobre o corpo humano nas duas últimas aulas. Na verdade, foi o que a gente começou a estudar. E nós falamos sobre alguns dos órgãos do corpo humano. Nós vimos que nós temos vários órgãos e cada órgão tem uma função diferente, né? Ele realiza uma atividade diferente. A gente falou do nosso crânio, não é isso? Que é essa parte aqui da cabeça. Então, nós vimos que o crânio são esses ossos que nós temos na cabeça. O crânio, ele protege o nosso cérebro. O cérebro, ele é o órgão responsável pela nossa memória, pela nossa inteligência. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente se lembra, coisas às vezes que aconteceram há muito tempo. Então, o cérebro, ele guarda essas informações. Como também tudo aquilo que a gente aprende, né? O nosso cérebro, ele também consegue memorizar, né? Ele consegue guardar também. A gente falou, né? No nosso tronco tem alguns órgãos, como por exemplo o nosso coração. O nosso coração, ele é um órgão importantíssimo porque ele bombeia o sangue para todo o corpo, né? O nosso sangue, ele está constantemente, né? Está sempre se movimentando, está sempre percorrendo o nosso corpo, né? Tá como se ele estivesse caminhando, né? Tá movimentando-se o tempo todo, certo? Por isso que quando o coração das pessoas param, as pessoas morrem, porque o sangue ele vai parar de percorrer o corpo também. A gente também viu lá na página 151, a gente viu que a respiração da gente, os principais órgãos da nossa respiração são os nossos pulmões. E quando nós respiramos, nós realizamos dois movimentos diferentes, que é a inspiração, que é quando a gente puxa o ar para dentro do corpo, o ar que entra em nosso corpo é o oxigênio. E quando a gente, solta a respiração, a gente coloca para fora o ar, que é o gás carbônico. A gente absorve oxigênio e libera gás carbônico, né? Então, esse ar, ele faz um certo percurso também para poder entrar em nosso corpo. Outra coisa também que nós vimos, né? Quando a gente fala em face, a gente fala em cabeça, a nossa face, ela também faz parte. E a gente viu também que o nosso coração, né? Em tempo normal, ele bate entre 60 e 70 vezes por minuto, se a gente estiver parado. Tem algumas situações que ele pode acelerar e bater mais rápido, como por exemplo, se a gente correr, se a gente levar um susto, então nosso coração ele vai acelerar. Inclusive também tem alguns remédios, alguns tipos de remédios, que eles também podem acelerar um pouco, né, esses batimentos cardíacos. Pessoas que sofrem com algum problema com problemas de pressão também, né, pode mudar um pouco esses batimentos. Ele pode acelerar ou pode diminuir esses batimentos também. E a gente fez a página 153, foi durante o vídeo. E ficou a 154 para a gente fazer em casa. Eu vou só falar mais uma coisinha que a gente viu na aula passada que é muito importante. Os cuidados que nós devemos ter com a nossa respiração. Principalmente agora nessa época de pandemia, né? Que a Covid,
os sintomas são muito parecidos, né, com a de uma gripe. Então, é bom a gente ter alguns cuidados, né, para a gente não pensar, eu estou com Covid, e pensar que, né, e alguns cuidados simples já ajudam bastante na melhora da nossa respiração. Não ficar em ambiente fechado, né? O certo é a gente abrir as janelas, abrir as portas da nossa casa para que o ar possa circular, certo? Outra coisa também, né? Evitar locais que estejam empoeirados, né? Até eu sei que às vezes é difícil, né? Que a gente às vezes passa na rua, passa um carro e aquele carro levanta toda aquela poeira, né? Levanta toda aquela fumaça. Então, às vezes, realmente é um pouco difícil, mas se a gente puder evitar, a gente faz isso, né? Nossa respiração agradece. Outra coisa, evitar locais que tenham mofo, né? Mofo não são apenas pontinhos brancos ou pontinhos pretos, não, viu? Eles são muito prejudiciais. Evitar. É por isso também que agora, nessa época da Covid, né? Teve aquela época do lockdown, que muitas coisas ficaram fechadas, né? Principalmente em ambientes fechados, certo? Por quê? Porque ambientes fechados, né? O ar não tem para onde ir, então o vírus ele vai ficar circulando ali. Outra coisa importantíssima, não fumar, nem ficar perto de quem fuma. O cigarro, ele não prejudica apenas o fumante, não. Ele prejudica as pessoas que estão perto também, né? Porque as pessoas também terminam, de uma forma ou de outra, inalando aquela fumaça. E isso a gente sabe que faz muito mal, certo? A página 154 tinha assim: observe os ossos de algumas partes do corpo humano, que foram registrados por meio de radiografias. Depois relacione cada parte do corpo à radiografia correspondente. 1. Cabeça. 2. Mão. 3. Tórax. E 4. Pé. Essas radiografias, provavelmente, algum de vocês podem já ter levado uma queda e vocês ficaram com uma parte, né, dos ossos, pode ter sido o braço, pode ter sido as pernas, ficaram doloridos e o médico, ele tira essa radiografia para ver se aquele local foi fraturado, para ver se houve uma torção, para ver se vai precisar engessar ou não, certo? Então, ó, a primeira radiografia lembra o quê? Esse desenho aí lembra o quê? Lembra o pé. Quem colocou o número 4 está correto. A segunda, muito fácil, né? A segunda lembra a nossa cabeça, né? Número 1. E a terceira imagem? A nossa mão, né? Número 2. E a última imagem? O nosso tórax, número 3. Tá? Quinto, escreva as palavras abaixo nos lugares certos: olhos, mãos, boca, coração, braços, pés, intestino, pernas, estômago, joelhos, cotovelos e nariz. Então, né, as partes do nosso corpo para a gente poder saber o que se encaixava em cada uma delas, né? Qual órgão fazia parte de cada uma dessas partes. Na cabeça, das palavras que tem aí, nosso nariz, nossos olhos e nossa boca. Lembrando, ó, nossa face, cabeça é tudo isso aqui. Tem gente que acha que cabeça é só essa parte de cima, mas não é. A cabeça, ó, certo? Tronco. Nós temos vários órgãos no nosso tronco, né? Mas aí estão só o nome de alguns, né? Só tinha o quê? Intestino, coração e estômago. Certo? Membros superiores. Lembrando, é aquilo, ó, superior é o que está em cima. É aquilo que está acima.
Então, membros superiores, ó, nossas mãos, nossos braços, os cotovelos, também fazem parte dos nossos membros superiores. Membros inferiores, inferior é aquilo que está abaixo. São o quê? Nossas pernas, nossos joelhos e os nossos pés. Tá certo? Então, está aí a correção, caso alguém não tenha feito, tá? E agora, a gente vai falar sobre uma parte que tem muitas pessoas que têm medo, tá? Eu vou só tirar do slide aqui para mostrar um negócio a vocês. Hoje a gente vai falar sobre os nossos ossos, que é o quê? O nosso esqueleto. Vocês estão vendo isso aqui, né? Isso é uma sacola. Se a gente não tivesse ossos, olha como a gente ficaria. Olha só. Se a gente não tivesse ossos, a gente ficaria igual essa sacola. A gente seria muito mole. A gente não conseguiria ficar em pé. Se a gente sentasse, a gente arriava também. A gente poderia parecer uma geleia, um pudim que é mole, é uma gelatina. Então, os ossos, eles dão sustentação ao nosso corpo. A gente consegue ficar em pé. A gente consegue sentar e ter uma postura por causa dos ossos, por causa do nosso esqueleto. O esqueleto é esse conjunto de ossos que nós temos no nosso corpo. E diferente do que muita gente pensa, nós temos, ó, muitos ossos, muitos mesmo, né? Para vocês terem ideia, uma criança, um bebê, quando nasce, ele possui aproximadamente 300 ossos, aproximadamente. Então, um adulto, né, com o passar do tempo, esses ossos eles vão sofrendo uma certa modificação e a pessoa, quando vira um adulto, ela tem 206 ossos. E existem alguns cuidados que a gente pode ter também com esses ossos. Nós temos um osso no nosso corpo, que ele é o considerado maior. Nós também temos um osso que ele é considerado menor, que nós vamos ver já já. E esse osso que ele é considerado o maior osso do nosso corpo, ele se encontra na nossa perna. Já o menor osso, ele se encontra no nosso ouvido, certo? Que nós vamos ver, ó, um adulto possui 206 ossos, um bebê tem 300 ossos, aproximadamente. O esqueleto, né, ele sustenta o nosso corpo. E ele é formado por diferentes ossos. Quando a gente fala em diferentes ossos, são tamanhos diferentes, formatos diferentes, que nossos ossos têm formatos diferentes. E os ossos, eles protegem, o esqueleto, ele protege os nossos ossos, os nossos órgãos, certo? Então, o esqueleto, né, os nossos órgãos, veja só, se a gente não tivesse os ossos e se a gente tivesse os nossos órgãos, como eu havia falado no início, a gente seria, ó, mole, né? Então, o que é que acontecia? Qualquer pancada que a gente tivesse, a gente poderia prejudicar os nossos órgãos com mais facilidade. Porque qual era a proteção que a gente ia ter?
né? Então, nós vamos ver o nome de alguns ossos aqui. Tem alguns que vocês provavelmente já ouviram falar, mas tem uns que realmente são bem difíceis da gente ouvir. Aí tem pessoas que dizem assim, são muito difíceis o nome dos ossos. Se a gente que está estudando, né, ciências acha difícil, vocês imaginem uma pessoa que estuda medicina, a pessoa que estuda enfermagem, vê o nome de vê nomes de doenças, de ossos, de órgãos muito mais detalhados, certo? Aqui nós temos só o nome de alguns aí, ó. Aqui onde a setinha tá passando, ó, crânio, que é esse osso, né, que nós temos aqui, né? Olha só, a coluna vertebral, ela já tá começando daqui, sim, daqui dessa parte aqui, né? Clavícula. A nossa clavícula, tem pessoas que quando levam queda, elas terminam fraturando a clavícula. E as pessoas que aqui já fraturaram dizem que dói bastante. E as pessoas têm que ficar com o braço imobilizado. Escápula, húmero, externo. Esse externo é com S mesmo, tá, gente? Externo com X significa a parte de fora de alguma coisa, tá? De um lugar ou de um objeto, certo? Externo com X é parte de fora. Externo com S é o nome do osso. As nossas costelas, ó. Rádio, veja só. Quem é que diz, né? Que rádio, a gente conhece rádio como um objeto, né? Rádio é o nome de um osso, ó. Una, carpo, falanges. Falanges são os ossinhos dos nossos dedos. Ilho, sacro, metacarpo, patela, fêmur. Olha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou voltar nele. Tíbia, tarso, falanges, né? São os ossinhos dos nossos dedos das mãos e dos pés. Fíbula, metatarso. Então, vejam só. O que é que vocês estão observando aí do fêmur para as outras partes? O fêmur, ele é o maior osso do nosso corpo. Nós vamos ver daqui a pouco o menor osso, porque aí está só a representação do esqueleto. O menor osso do nosso corpo é o estribo. Ele fica dentro do nosso ouvido, ele é bem miudinho mesmo. E qualquer dano nele, qualquer coisa que possa prejudicar esse ossinho, pode prejudicar também a nossa audição. Olha aí, ó. A gente está falando de alguns órgãos, de alguns ossos, né, importantes, ó. A nossa coluna vertebral, ó, é a parte central, né, do esqueleto. E a medula espinhal passa por ela. A medula espinhal é uma parte do nosso sistema nervoso. Então, olha só. A gente daqui a pouco vai ver que a gente precisa ter alguns cuidados com a nossa coluna, né? Hoje, muitas pessoas têm problema de coluna. Ossos longos, né, são aqueles ossos, né, compridos. São os ossos dos nossos braços e os ossos das nossas pernas. Olha aqui, ó, o fêmur, né, que a gente acabou de falar que ele era o maior órgão do nosso corpo, certo? Ossos curtos são os ossos dos nossos pés e das nossas mãos. Olha aqui, ó, rótula, carpo. São ossos que a gente realmente, a gente olhando assim, a gente vê que eles são menores, né? Se a gente for comparar com os que a gente viu agora. Ossos chatos são os ossos do nosso crânio, certo? Olha aqui, ó, isso aqui tudo é nosso crânio. Os nossos dentes, eles estão representados aqui por quê? Vocês não, porque vocês provavelmente podem ter dentes de leite ainda. Mas nós, adultos, já trocamos, né, os dentes. Então, nossos dentes, eles já são todos, que é o que as pessoas chamam de dentes de ossos,
que são nossos dentes permanentes. Então, ó, eles já estão aqui, né? Essa parte aqui, esse buraquinho, né? Equivale aí a parte onde ficam os nossos olhos. Aqui, o nosso nariz, né? Olha aí, ó. Fêmur. Maior osso do nosso corpo, localizado na coxa. Olha aqui, ó. Esse osso aí que está destacado na cor vermelha é que é o nosso fêmur. Problemas no fêmur podem levar as pessoas, inclusive, a ficarem sem andar. Se a pessoa sofreu um acidente, a pessoa tiver uma fratura no fêmur, então é preciso ter bastante cuidado para que a pessoa não venha a ter problemas, né? Não venha a ficar sem andar. O estribo, menor osso do nosso corpo, né? Menor osso do corpo humano. Então, ó, localizado no nosso ouvido. Se você chegar e disser assim, deixa eu ver, você olhar, você não vai conseguir ver, porque ele fica lá dentro. Mas olha só, os ossinhos, como são interessantes o nome dos ossinhos que nós temos no nosso ouvido. Martelo, ó, bigorna e o estribo, né? São os ossículos auditivos. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando as pessoas vão limpar o ouvido, né? Tem gente que pega o cotonete e aí quer botar lá dentro. Não pode. A gente, para poder limpar o ouvido, a gente tem que ir bem devagarzinho, né? Porque se você empurrar, você pode atingir um ossinho e você também pode atingir os seus tímpanos, que são também responsáveis pela audição. Então, qualquer problema que venha a ter, ou nos tímpanos ou nesses ossinhos, podem prejudicar a nossa audição. Não colocar nada pontiagudo no ouvido, né? Tem gente que, eu vou coçar, vou pegar. Não, nunca faça isso, para você não prejudicar a sua audição. Porque, olhe, mexeu nos tímpanos, mexeu nesses ossinhos, é um problema, viu? Você pode perder a audição. Então, tem que ter bastante cuidado. Quiser limpar o ouvido, peça para um adulto limpar, tá? E nós temos uma coisa muito boa para os nossos ossos. Todo mundo já deve ter ouvido falar em vitamina D. A vitamina D, os nossos ossos, eles sempre precisam de cálcio. E quem dá isso? Vitamina D. Mas onde é que a gente pode encontrar vitamina D? Se a gente levar por dia 10 minutos de sol, a gente sabe que o sol ultimamente está castigando. Mas tem os horários, né? Bem cedinho. Ou então, após 4 horas da tarde, a gente levar 10 minutinhos de sol. O sol, ele é uma fonte de vitamina D. 10 minutos são suficientes, certo? Então, a vitamina D fortifica os nossos ossos. E outra fonte também, é por isso, né, que criança sempre toma bastante o leite. O leite, ele é um alimento que ele é rico em vitamina D. Então, é bom vocês sempre tomarem leite para poder fortificar, para os ossos de vocês crescerem saudáveis, né? Que vocês ainda não terminaram a fase do crescimento, então é importante tomar leite, certo? E lembrando, o sol não é para a gente ficar exposto lá não, viu? A pessoa toma 10 minutinhos de sol, é suficiente. E o sol, o certo para a gente tomar sol é antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. Apesar de que ultimamente, né, das 7h30 a 8 horas da manhã, o sol já está bem forte. Então, as pessoas devem alternar. Se forem tomar sol, tomar mais cedo ainda, né, umas 6 horas da manhã, isso aqui é o ideal, certo? Já que o sol, ele está mais brando nessa hora, né? Está um pouquinho mais, vamos dizer, está um pouquinho mais fraquinho. Sobre a nossa coluna, né? Tem pesquisas que foram feitas e essas pesquisas dizem que muitas pessoas estão com problema de coluna. E os problemas de coluna, eles são causados muitas vezes pela posição que a gente se senta, que a gente se abaixa.
Coisas que a gente faz, a gente não presta atenção. E depois, do nada, a gente fica com as costas doendo, né? Fica com a coluna doendo. Olha essa primeira imagem aqui, ó. Tem aqui um rapaz pegando... Olha como esse rapaz está pegando a caixa. Ele está dobrando os joelhos e a coluna dele está reta. Olha como esse outro está pegando. Esse outro está errado, né? Porque não é certo a gente se abaixar dessa maneira aqui, para pegar principalmente um objeto pesado. Então, olha aqui, esse aqui se levantou, ficou bem. Mas olha como o outro ficou com a coluna doendo, porque carregou da maneira errada, né? É isso que acontece quando a gente carrega peso. Então, é isso que acontece quando a gente carrega peso da maneira errada. E aqui, ó, a pessoa tá com a mochila aí nas costas. Assim tá certo, porque tá dividindo o peso para os dois lados. Mas olha aqui, ele tá botando o peso no lado só. Então, ó, vai ficar com as costas doloridas também. A mesma coisa aqui, ó. Tem gente que vem do mercado, né, com 2, 3 sacolas, aí bota tudo numa mão só. O certo é dividir também o peso. Colocar, por exemplo, você vier com 2 sacolas, você coloca uma sacola na mão e a outra sacola na outra. Porque você também pode ficar, né, pode dar problema na coluna da gente. Então, a gente precisa dividir isso, certo? A forma da gente sentar. Olha só. A postura dessas duas primeiras aqui, ó, elas estão com a postura bem... Então, a coluna delas está reta. Está correto. Mas olha essa outra aqui como está sentada. Ela está assim, ó. Então, já está errado, né? Porque ela já está curvando a coluna dela. Então, até o jeito da gente sentar pode influenciar também se a gente vai ter uma dor, se não vai na coluna, né? Aqui, ó. Forma correta. A moça está aqui com a coluna reta, né? Olha aqui, ó. Aqui não está certo, por quê? Aí ela está reta, mas a gente vê que ela já não está numa posição, as pernas dela já não estão corretas, né? Essa outra aqui nem se fala, que ela tá assim. Olha essa outra, ó. Ela tá com as pernas e com a coluna correta. E aqui já tá errado, que ela já tá, né? Então, olha outra coisa aí, ó. A pessoa tá guardando alguma coisa aí na prateleira. Olha aqui a coluna. Ela botou uma escadinha, né, um banquinho, subiu e colocou o objeto. E aqui ela tá fazendo força, ela tá se esticando demais. Então, isso é ruim para a nossa coluna também. A mesma coisa aqui, ó. A pessoa tá trocando a lâmpada. Ela botou um banquinho, ó, subiu, trocou, sem problema nenhum. E aqui ela tá de ponta de pé. Então, a coluna dela já não fica como era para ficar. Então, já dá problema de coluna. Olha aqui, ó. Passar roupa com a coluna esticada. Olha essa pessoa aqui, ó, fazendo da forma errada, com a coluna abaixada. Até pra gente escovar os dentes e lavar o rosto. Olha como é o certo. Olha o que é errado. E geralmente a gente faz nessa segunda, né? Passando o aspirador de pó na casa, né? Limpando a casa, ó. O certo é a primeira pessoa pega a mangueirinha do aspirador. E tem gente que fica abaixado, né? Para varrer a casa também, ó, tem que pegar, varrer com a coluna, né? A gente sabe que a gente nem sempre tem o costume de fazer assim, né? Mas ficam aí as orientações, as dicas, para que a gente tenha mais cuidado com a nossa coluna, né? E hoje a nossa atividade de classe vai ser no caderno, porque a outra página é da aula de amanhã, que está falando sobre os músculos. Então, é bom, né, a gente falar um pouco de forma separada sobre os esqueletos e sobre os músculos, certo? Porque eles têm muitos detalhes, tá? Ó, quantos ossos já há no esqueleto de letra A,
um adulto. Letra B, um bebê. Segundo, como se chama o? Letra A, maior osso do corpo humano. Letra B, menor osso do corpo humano. Lembrando, o maior osso do nosso corpo está localizado na nossa coxa. O menor osso está localizado em nosso ouvido, certo? Terceiro, como se chamam os ossos dos nossos ouvidos? Nós vimos que nós temos 3 ossinhos, né? Um deles, inclusive, é o menor de todo o nosso corpo. E nós temos o nome de mais 2, certo? Então, vocês agora podem pausar o vídeo para poderem copiar essa atividade e a gente volta com a nossa correção e a nossa atividade de casa. Lembrando, as atividades de classe e de casa estão disponíveis no aplicativo, né, quando é caderno. Eu sempre coloco os quesitos, mas a correção só no vídeo, tá certo? Então, ó, vamos retomar, tá certo? Então, ó, primeiro, quantos ossos, né, tem na letra A um adulto, na letra B um bebê? Um adulto, ele tem 206 ossos. Um bebê, ele tem aproximadamente 300, né? Então, com o passar do tempo, né, a pessoa vai crescendo, vai tendo uma certa modificação no organismo, né? Então, os ossos também mudam um pouco e a pessoa passa a ter 206, um adulto. Segundo, maior osso do nosso corpo é o nosso fêmur. Letra B, o menor osso do nosso corpo é o estribo. Maior, fêmur. Menor, estribo. E o terceiro, estava perguntando, né, como se chamam os ossinhos que nós temos nos nossos ouvidos. Então, como é o nome deles? Martelo, estribo e bigorna. Eles são uns nomes bem diferentes, né? Na verdade. São nomes que a gente, né, martelo, a gente quando lembra de martelo, a gente lembra de uma ferramenta, né? Estribo, bigorna, né? Então, às vezes a gente vê um nome, né? O nosso corpo, ele tem nomes bem diferentes dos órgãos e tudo mais que vocês vão estudar mais para frente. Quando vocês chegarem no 4º ano, vocês vão ver o nome de alguns órgãos que às vezes é até engraçado, porque são os nomes bem diferentes mesmo, certo? Então está aí a correção, qualquer coisa, lembrando, vocês podem pausar o vídeo para poderem escrever ou para corrigir, fiquem à vontade, o vídeo é para vocês mesmo. Se você achar melhor na hora de copiar, você pode copiar a atividade pelo aplicativo ou você copia a atividade por aqui. Agora, lembrando, correção apenas no vídeo, tá certo? E a nossa atividade de casa também é no caderno, tá? Primeiro, para que serve o nosso esqueleto? Ele tem uma função principal. Eu até falei, né, aqui, ó, dei o exemplo da sacola. Essa sacola não tem osso, né? Se a gente não tivesse osso, a gente ia ser igual essa sacola, a gente ia arriar, né? Segundo, sobre os tamanhos dos nossos ossos, quais são considerados? Longos, curtos e chatos, né? Então, nós temos, inclusive, caso você tenha dúvida, na página 155, lá embaixo, tem uns quadrinhos e tem dizendo quais ossos do nosso corpo
são considerados longos, chatos, curtos, certo? Terceiro, sobre os cuidados com a nossa coluna, marque o que for correto, tá certo? Então, ó, vocês podem pausar também para poder copiar, certo? Então, tem aí algumas frases que a gente vai ler, vocês vão ler, né, depois da atividade do vídeo, e vocês vão ver se essas frases, se elas realmente estão corretas ou não, tá? Carregar bastante peso. Será que isso é um cuidado com a nossa coluna? Está certo a gente carregar peso? Manter a postura ao se sentar. A gente precisa ter uma postura quando a gente se senta. Dobrar os joelhos ao se abaixar. A gente viu ali na imagem, né? Uma pessoa carregando peso, dobrando os joelhos, e a outra pessoa carregando peso, curvando a coluna. E a gente viu como ficou a pessoa que estava curvando a coluna, não foi? Carregar mochilas apenas de um lado do corpo. Mochilas são que aquelas bolsas que vocês usam da escola, né? Que vocês botam nas costas. Alguns de vocês utilizam até os carrinhos que em parte são até melhores, né? Que vocês não botam os pesos dos livros e dos cadernos nas costas. É uma forma também da gente, né? Da gente poupar a nossa coluna, tá certo? Então está aí a nossa atividade. Então hoje a gente fica por aqui, certo? Beijos para todos vocês e até a nossa próxima aula.